Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Por favor, fica comigo aí nessa leitura. Nós iremos ler do versículo 12 ao versículo 16, tá bom? A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 16. E que você esteja aí comigo acompanhando essa leitura. Amém? Então vamos lá. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com todo temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Que Deus esteja trazendo a nós a luz dessa palavra. Irmãos, essa carta aos Filipenses, eu falei, é uma carta que Paulo ele se dirige a esta igreja, né, com uma intenção de trazer ali um despertamento ao desafio da vida cristã. E é o que nós estamos hoje vivendo. Nós estamos vivendo um grande desafio na nossa vida cristã. Nós temos que nos adaptar ao momento em que nós estamos vivendo. Isso não foi diferente há muito tempo atrás. A igreja do Senhor sempre enfrentou desafio e sempre prevaleceu. E nós continuaremos a prevalecer, porque é o Senhor que batalha por nós. É Deus que está à nossa frente. É Ele que nos dá o sustento necessário, a força necessária para podermos assim prosseguir nessa vida de fé, nessa vida cristã. E a palavra de Deus nos fala que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E é bom a gente ter isso em mente, que podemos até planejar, né? Quantos de nós não estávamos fazendo planos para esse ano de 2020, né? Já que o ano de 2019 foi um ano muito turbulento. Quantos de nós, talvez, já estava até com viagens marcadas de férias, para viajar com a família, talvez passar um período de nós, né, gostaríamos de estar aí curtindo, talvez agora, né, umas férias. Mas, queridos, nós fazemos planos, mas o Senhor é que dirige, é o Senhor que conduz os nossos caminhos. Coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Né? E nessa carta, Paulo comenta a servir a Cristo, de servir a Cristo. Eles precisam ter autonomia na sua caminhada. Além de servir a Cristo, eles precisavam ter autonomia na sua caminhada e ter ciência da sua fragilidade, mas também ter o conhecimento que, acima de tudo, Deus estava conduzindo, Deus estava levando o seu povo a um relacionamento mais próximo com Ele. E que deveriam refletir a luz de Cristo. Eles deveriam brilhar neste mundo corrupto, nesse mundo onde a depravação reina. Então o povo de Deus, eles teriam que saber que eles precisavam brilhar nesse mundo e constantemente proclamar o evangelho da vida, falar dessa verdade de Cristo, falar a razão da sua fé. Então nós precisamos entender nesta carta que Paulo
ele também traz aqui a esta igreja, né, um desafio muito grande, um desafio que para a igreja estar sempre atenta no tempo que ela está vivendo, aos desafios que ela está vivendo, e não parar e sempre continuar ouvindo o Senhor, seguindo o Senhor. O texto, Paulo, alguns desafios aqui, Paulo coloca que nós precisamos vencer. E o primeiro desafio está lá no versículo 12, que ele fala o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha agora, na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Paulo está falando aqui para a gente desenvolver, exercitar a nossa fé. Desenvolva, ponha em ação a salvação de vocês. Isso daqui é um exercício da fé. Isso daqui não está falando de boas obras, mas está falando o quê? Do exercício da fé. Ponha em ação, desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor. Isso é o mesmo que, aperfeiçoe-se, avance, cresça, desenvolva a fé de vocês. Paulo, ele está fazendo esse apelo à igreja. Tanto é que lá no versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 4, ele fala o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, ou seja, aperfeiçoe a vossa fé. Ponha em ação a salvação de vocês. Não parem, não fique estático, não se proste diante de uma circunstância, mas avance, cresça, desenvolva. A minha maior preocupação é nós ficarmos atrofiados diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Se o seu corpo ele não se exercita, se você fica geralmente muito tempo deitado, você começa a sentir dores, né? E se você ficar muito tempo deitado, você começa a aparecer no seu corpo algumas fissuras, né? Começa a aparecer no seu corpo aí algumas dificuldades, dores que você começa a sentir. Eu fico pensando hoje que muita gente foi dispensada do trabalho, então fala assim, não vou ter que acordar cedo amanhã, então vou dormir tarde, né? Vou dormir 1 hora, 2 horas da manhã, aí no outro dia acorda 10, 11 horas, nem toma mais café, já almoça direto. Então, assim o seu corpo começa a estranhar essa nova rotina. Por isso, o nosso corpo não deve parar nunca. O nosso corpo ele tem que estar em movimento. E dessa forma também é a nossa fé. Nós temos que exercitar a nossa fé. Continuamente nós temos que exercitar a nossa fé. Nós não podemos ficar estáticos, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar atrofiados. Então, Paulo está falando aqui, à igreja de Filipenses, o seguinte para os irmãos: não pare, aperfeiçoe-se, avance, progrida, cresça. O que a dificuldade está gerando para nós? Qual desconforto a dificuldade está gerando para nós? Então, diante disso, queridos, vamos criar algo para que possamos exercitar a nossa fé. Boa noite, irmã Joana. Deus abençoe. Possamos criar algo que possamos exercitar, dinamizar essa nossa fé. O que nós não podemos fazer, queridos, é ficar parado. É ficar olhando as coisas acontecerem. Não, nós temos que desenvolver, nós temos que exercitar, nós temos que nos levantar, nos pôr de pé, diante de todas as circunstâncias e avançar, progredir, continuar em frente, em nome de Jesus. Por que isso? Por quê?
Paulo ele responde: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Porque se nós estamos levantando, nos erguendo, mesmo diante de uma dificuldade tão grande, uma certeza nós temos no nosso coração, que é Deus que batalha por nós, que é Deus que está à nossa frente, que é Deus o grande que gera em nós confiança, gera em nós um interesse maior para realizar algo. Isaías fala que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha. Deus opera tanto o querer quanto o realizar em nossas vidas. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vem do céu. É o Senhor que nos conduz a uma realidade na nossa fé, a uma realidade diante das circunstâncias. É Deus que abre os nossos olhos, é Deus que nos dá entendimento, é Deus que nos dá estratégia. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que pôr em ação a nossa salvação. É o que Paulo estava. Ponha em ação a salvação de vocês. Exercite essa fé, execute essa fé através da sua força? De forma nenhuma. De forma nenhuma. É o Senhor que vai ser o dínamo na tua vida. É Ele que vai operar essa força, é Ele que vai te dar esse bom ânimo para que você possa realizar a sua obra. Nós dependemos de Deus. Nós não fazemos nada, absolutamente nada por nós mesmos. Quando nós estamos fazendo algo para a obra do Senhor, não pense você que você está fazendo baseado na sua sabedoria, ou no seu conhecimento, ou na sua facilidade de fazer algo. Não. O que você está fazendo, você está firmado, você está ancorado em Deus, porque é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te orientar, é Ele que vai te levar a algo maior, a realizar coisas grandes, porque Deus, Ele opera em nós tudo segundo a sua vontade, segundo o teu querer. E é maravilhoso saber que é Deus que realiza as coisas, que é Deus que está no controle de todas as coisas. O Evangelho de João, capítulo 15, fala assim que Jesus fala o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Existe aqui um princípio que a gente precisa perceber nesse versículo. Que ele fala o seguinte: ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus fala que ele é a videira, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, olha a condição. Porque não é só dizer assim: eu tenho Cristo, eu já aceitei Jesus, minha vida está de boa, né? Não preciso me preocupar com nada. Se pensamos dessa forma, podemos pensar também: será se Cristo está em mim? Porque se Cristo está em mim, eu não sou um conformado com situação alguma. Certo? Eu me torno inconformado diante das situações que eu estou vivendo. Eu não sou uma pessoa que vou cruzar os braços e ver a situação pegar fogo. Não. Eu tenho que me levantar. Por quê? Porque Cristo está em mim. Ele é o grande motivador da ação da minha fé. Ele faz com que a minha fé seja uma fé motriz, seja uma fé que desenvolva, que cresça, seja uma fé que gere força, gere algo positivo que possa alcançar outras pessoas. Então, se o Senhor está em, se eu permanecer no Senhor, né, e Ele em mim, certamente vamos dar muitos frutos. Vamos dar muitos frutos. Porque a palavra de Deus fala assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde. Está trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama.
É o Senhor que nos dá segurança. Porque quer ver uma coisa que você está totalmente assim, à mercê de qualquer coisa que possa vir acontecer contigo? É quando você está dormindo. Você está desarmado do seu senso de alerta. Você praticamente está ali uma pessoa praticamente morta, vamos dizer assim, né? O seu senso de alerta com o seu senso de alerta. Então, quando você está dormindo, é o Senhor que cuida de você. É o Senhor que te protege. É o Senhor que te alimenta. É o Senhor que está contigo a cada instante. Então, assim deve ser a nossa vida. É o Deus que conduz a nossa vida. É Ele que nos leva para aquilo que Ele deseja realizar. Por isso, se Deus está à frente, se Deus está nos conduzindo para algo, nós temos que confiar no Senhor e não em você. Eu não posso confiar em mim. Eu tenho que confiar em Deus. É a graça de Deus que opera em nós através do seu Espírito Santo. Não é na nossa força. Na nossa força nós não iremos realizar nada, mas é confiando no Senhor. É só Deus que pode agir em nós e através de nós. Outra coisa que Paulo fala aqui, ele fala da questão de você não parar, de você ser uma pessoa que vem aperfeiçoar a sua fé, de você não vir depender de si próprio para realizar a obra do Senhor, mas que você possa depender totalmente de Deus. Mas também ele fala outra coisa aqui, no versículo 14, ele fala o seguinte: façam tudo sem queixa nem discussão. Façam tudo sem queixas e nem discussão. O que ele está falando assim? Ele está falando o seguinte: pare de reclamar. Pare de murmurar. Essas murmurações, essas queixas, ela não fica bem para aquele que confessa, para aquele que professa a fé em Jesus Cristo, para aquele que tem a segurança em Deus. Porque aquele que tem a segurança em Deus, ele deve confiar exclusivamente no Senhor. Ele deve ter o Senhor como o Senhor da sua vida. Então, a murmuração, as queixas, ela não cabe bem na nossa vida. Nós temos que confiar no Senhor. É o que Paulo fala aqui, olha. Não pare, né? Dependa de Deus e pare de se queixar. Pare de discussões. Pare com isso. Pare de reclamações. Paulo fala do espírito de amargura, de descontentamento, né? Às vezes vem em nós um espírito de descontentamento. Nada é satisfatório. Reclamamos de tudo. Se está chovendo é porque chove demais. Se não chove é porque está seco demais, não consegue respirar, né? Se está frio é porque está frio demais. Então nós sempre temos uma queixa. Nós sempre temos uma murmuração. É uma atitude, sabe? Uma atitude azeda. E isso não entra em conformidade com a palavra de Deus. Isso não entra no querer e na vontade de Deus para as nossas vidas. Um exemplo que temos é quando o povo estava no deserto, quando Deus tirou o seu povo do Egito, e esse povo começou a se queixar. Esse povo começou a murmurar, né? Deus já não estava mais aguentando, vamos dizer assim, as queixas e as murmurações daquele povo. E aí vem na nossa mente o seguinte: poxa vida, esse povo lá no deserto, eles tinham a presença de Deus durante o dia, durante a noite eles tinham a presença de Deus e ficavam murmurando. Pergunto eu a você, e essa pergunta cabe a todos nós: o Deus mudou? O Deus que operava lá no Egito não é o mesmo Deus que opera hoje, né? E muitas vezes nós nos pegamos com queixas, né? Nós nos pegamos murmurando das situações, das condições, daquilo que nós estamos vivendo. Então nós temos que mudar a nossa linguagem, porque a nossa linguagem diante do nosso Deus tem que ser uma linguagem de gratidão.
tem que ser uma linguagem de louvor. Então Paulo está chamando a atenção a essa igreja por causa da sua murmuração. Por causa da sua murmuração, reclama de tudo. Então paramos de queixumes, paramos de reclamar, né? E vamos louvar ao Senhor. Se você está vivendo um momento de alegria, louve ao Senhor. Se você está vivendo um momento de tristeza, louve ao Senhor da mesma forma, porque o nosso Deus, ele não muda. É um Deus que está trabalhando por mim e por você. É um Deus que está à frente das nossas vidas. E nós temos que ficar atento a isso. Então, pare. Observe-se, observe o tempo que você está vivendo. Observe o momento que você está vivendo, né? E olhe ao seu redor, porque talvez você vai encontrar bem próximo de você uma pessoa com uma situação pior do que a sua. Muito pior do que a sua. Porque você tem um Deus que tem suprido a tua necessidade e não tem deixado faltar nada na sua vida. Então, se isso tem acontecido com você, glorifique ao Senhor. Da mesma forma, se isso não tem acontecido no tempo que você quer que aconteça, glorifique ao Senhor. Mas pare de murmurar. Por quê, queridos? Porque nós temos que ser a luz deste mundo. É o que fala o versículo 15. O versículo 15 fala assim: para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então nós temos que ficar atento a tudo isso, porque parte de nós resplandecer a luz de Cristo neste mundo. Parte de nós ser diferente neste mundo. Porque é isso que Deus espera de cada um. É isso que Deus deseja de cada um de nós. O cristão não é um ser lunático, um fanático, de forma nenhuma. Nós fomos chamados para ser luzeiro neste mundo, um farol neste mundo. A luz que brilha diante de uma geração corrompida, de uma geração depravada. Deus está falando: brilhe nesta geração, seja a luz nessa geração. Que o Senhor está nos chamando a atenção. Não pare, não fique aí parado, estático, desenvolva a sua fé. Confie em Deus, confie no Senhor, porque Ele está contigo. Não depende de si próprio, mas venha depender de Deus. Pare de murmurar, para que a luz de Cristo brilhe através da sua vida. O cristão, ele tem que brilhar neste mundo. Nós temos que brilhar diante dessa situação. Marcos capítulo 9 fala que o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz um com os outros. Por isso que nós precisamos, irmãos, estar aí cada dia mais buscando a unidade em Cristo Jesus. Porque junto a nossa luz vai brilhar fortemente nesse mundo de trevas. Neste mundo que está vivendo um caos neste momento. São os filhos de Deus, aqueles que estão, aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que estão sendo deixados ser amoldados pelo Senhor e não pelas coisas do mundo. Aqueles que não querem viver na ignorância, mas sim aqueles que são separados, aqueles que foram chamados pelo Senhor para ser separado, para ser santo, e que tudo que venhamos a fazer seja tão somente para glorificar a esse Deus Todo-Poderoso. Então, precisamos nos colocar no lugar de filhos de Deus que somos, aqueles que são luz neste mundo, aquele que está atento à palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Há necessidade de brilhar, há necessidade de ser diferente, há necessidade de estarmos juntos na presença de Deus, exercitando a nossa fé, crescendo a cada dia mais, não ficar aí parado, sabe?
parado. Ah, estou aqui atrofiado, atrofiei. Não, a nossa fé não vai atrofiar em nome de Jesus. Nós precisamos crescer. E é num tempo desse que precisamos buscar mais ao Senhor. Precisamos ler a sua palavra, entender o que Deus está ministrando no nosso coração, compreender o propósito, né, dos seus ensinamentos nesse tempo. É momento de buscar grandemente a presença do Senhor. Estar atento a todo momento a que Deus tem ministrado no nosso coração, queridos. Irmãos, que não estão dos irmãos, mas, queridos, confie em Deus. Mesmo diante de toda dificuldade, nós temos aqui falado, confie no Senhor, espere no Senhor, porque não é só você que está passando por essa situação. Há muitas pessoas que estão passando por essa situação. E neste momento, nós devemos buscar um equilíbrio, né, na palavra de Deus. Nós devemos buscar resposta na palavra de Deus, para que o Senhor assim possa nos responder conforme o seu querer e a sua vontade. Por quê? Porque a nossa esperança, ela está no Senhor. É o que Paulo fala no versículo 16. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei e não de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. É isso que ele está buscando aqui, falando com os cristãos, o seguinte: olha, eu quero chegar lá no dia, no grande dia, diante de Deus e me alegrar, porque naquilo que eu me dediquei a pregar, tem vidas, pessoas foram alcançadas, pessoas foram ministradas, pessoas receberam a Cristo e estão aqui as pessoas que ouviram o Evangelho do Senhor. Irmão, como será maravilhoso você encontrar aquele irmão, aquela irmã, que um dia você saiu da sua casa para ir até a residência dele, levar uma palavra de conforto. E através daquela palavra, ele pôde aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E que você pôde caminhar, discipular essa pessoa. E ela também cresceu, desenvolveu a sua fé. E também foi ali um multiplicador da fé. Ele não ficou estático, ele não ficou parado. Ele desenvolveu a sua fé. E ali muitos foram alcançados. Irmãos, como vai ser maravilhoso. Então, eu sou inconformado diante da paralisia, diante de ficar estático. Eu fico inconformado. Algo nós temos que fazer. Nós não podemos ficar olhando para a situação e cruzar os braços. Não, querido. Nós temos que buscar em Deus, Senhor, o que eu posso fazer? Onde eu posso ser luz, ó Pai, diante desse caos? Onde eu posso, Senhor Deus, brilhar diante desse caos? Você tem que ser um inconformado diante da situação. Você não pode se conformar e ficar aí atrofiando a sua fé, né? Muitas vezes assistindo coisas que não deveria assistir, ouvindo coisas que não deveria ouvir. Então fique atento à palavra do Senhor. Busque ao Senhor. Esteja olhando para Ele. Esteja se humilhando diante dEle. Busque crescimento, busque resposta. Fala, Senhor, me usa. Eu estou aqui, meu Pai. Eu estou aqui, eu quero, Senhor Deus, fazer algo para que pessoas e mais pessoas que estão talvez aí sem um caminho, sem um rumo, precisam ouvir da voz do Senhor. E eis-me aqui, Senhor. E eis-me aqui. Eu quero ser diferente nesse tempo. Eu quero ser o diferencial nesta hora. E com certeza, Deus vai te usar. A palavra do Senhor fala em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E ele fala mais ainda: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Irmãos, Deus está esperando em nós um movimento para que possamos nos colocar diante da necessidade que está aí agora. O que você pode fazer para abençoar vidas? O que você pode ministrar
para tirar vidas que está no caos, que está vivendo num tempo de escuridão. O que você pode fazer? Podemos fazer alguma coisa. Porque um dia eu quero ouvir e também quero ouvir Deus falando para outros, que eu pude alcançar a seguinte frase, o seguinte versículo, né? Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir este versículo. Eu quero ouvir essa palavra vinda do trono de Deus. E juntamente comigo, muitos outros que ouviram também a palavra através da minha vida, da tua vida. Você não quer isso também? Você não deseja isso? Então, querido, não fique aí parado. Não fique aí parado. Busque o desejo de Deus para a tua vida, porque é Ele que vai realizar algo em você. Não murmure, não murmure, mas creia na esperança que Deus tem para todos nós. Porque a nossa terra, o nosso lar, a nossa casa não é aqui. A nossa casa é com o Pai. E esse versículo, ele nos encoraja, ele nos dá força para viver os desafios da vida cristã. Porque um dia nós estaremos lá com o Senhor, em um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor. Mas sim, o Senhor estará ali presente. O Senhor estará conosco, estará nos desafiando a cada momento. Então, busque essa verdade. Busque viver de fé em fé, de vitória em vitória. E que possamos crescer, no ensino da palavra de Deus. E que possamos também nos colocar à disposição para que possam ser resgatados a muitos das trevas. Que possamos avançar rapidamente em direção à vida com o Senhor Jesus Cristo. E juntamente conosco, muitos outros, crescendo de fé em fé, de vitória em vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos enche da sua graça e do seu poder, e que possamos constantemente estar dependente desse Deus tão poderoso. Que o Senhor te abençoe nesta noite, que a graça do Senhor esteja sobre você, a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, e que você possa receber essa palavra da parte de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça de Deus esteja conosco. Que o poder da palavra do Senhor esteja nos dando ânimo, né? Que essa misericórdia de Deus nos alcance para que possamos também compartilhar dela para com muitos que estão precisando nesse tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor assim te guarde. Irmãos,